Empresário pernambucano é preso nos Estados Unidos em um caso que chama a atenção da comunidade brasileira. Em Massachusetts, o marido da influenciadora conhecida como Futrica segue atrás das grades após justiça negar pedido de fiança. E no subúrbio de Chicago, protestos contra o ICE ganham força e mobilizam centenas de pessoas. Tudo isso e muito mais, agora no Agenda 47. Olá, está no ar o Agenda 47. Estamos presentes em várias plataformas para que você fique sempre bem informado. Em todos os Estados Unidos e Canadá pela SPT Television SIC Internacional. Também na plataforma de streaming SPT Plus. E claro, no nosso canal no YouTube Seaba Brazilian Television. Aproveita agora mesmo, se inscreva, comente, compartilhe e ative o sininho das notificações para não perder nada em nosso canal. Informação de qualidade, credibilidade e conexão direta com a nossa comunidade, onde quer que você esteja. A Polícia Federal do Brasil confirmou que o empresário pernambucano Saulo Ferreira Melo, de 34 anos, foi preso em Adelanto, na Califórnia, pelo Serviço de Imigração dos Estados Unidos. Ele estava como foragido após condenação de 5 anos por violência doméstica no Recife. Além disso, Melo é acusado de ameaça e estelionato e contrair dívidas milionárias em nome de sua ex-companheira. As autoridades brasileiras agora trabalham para trazê-lo de volta dos Estados Unidos para o Brasil. A Justiça norte-americana negou na quinta-feira, dia 18 de setembro, o direito de fiança para Luan Victor Ribeiro Almeida, brasileiro detido no dia 5 de setembro por agentes do ICE em Massachusetts. Ele é marido de Dielen Cristina Rodrigues Correia, administradora da página do Instagram, chamado Futrica USA, uma das maiores páginas de perfis de entretenimento e notícias sobre brasileiros nos Estados Unidos. A repercussão foi imediata na comunidade, que vê o caso como reflexo do endurecimento das ações de imigração e vive sob crescente clima de medo e insegurança no país. Uma idosa de 73 anos que vive na região da Baía de São Francisco há mais de 30 anos foi detida de surpresa pelo ICE durante um simples check-in rotineiro e seu caso provocou indignação na comunidade. Fontes dizem que Hartaj Kawar ficou 6 dias recebendo refeições com carne, apesar de ser vegetariana. Teve acesso limitado a seus remédios e até mesmo negado o direito à água e papel higiênico em uma cela. O ICE, por sua vez, afirma que ela teve esgotados todos os recursos legais desde 1991, quando iniciou o processo imigratório, e que há uma ordem de deportação desde 2005. Agora dizem apenas que cumprem decisão judicial. Protestos foram convocados, vizinhos e lideranças exigem tratamento digno e explicações por conta do ICE. Momentos de tensão marcaram a manhã desta sexta-feira nos arredores das instalações de processamento do ICE em Broadview, subúrbio de Chicago. Manifestantes confrontaram com agentes federais. Houve arrastões, uso de agentes químicos e danos a veículos bloqueados na entrada do centro de imigração. As ações fazem parte da crescente repressão conhecida como Operação Midway Blitz, com protestos semanais prometidos enquanto durarem as operações imigratórias intensificadas no estado de Illinois. A Operação Pacific Viper da Guarda Costeira dos Estados Unidos acaba de registrar uma nova vitória contra cartéis do narcotráfico. Desde o início de agosto, mais de 75 mil libras de cocaína, cerca de 34 toneladas, já foram apreendidas no Oceano Pacífico Oriental. Uma média de 1.800 libras por dia. São mais de 20 operações de interdição que resultaram também na prisão de quase 60 suspeitos. Segundo o DHS, a missão reforça o compromisso do país em proteger o seu território e combater o narcoterrorismo e interromper o fluxo de drogas ilícitas que cartéis e organizações criminosas globais tentam enviar aos portos americanos. Confira o vídeo divulgado pelo DHS de uma dessas abordagens.
Parabéns aos agentes que ações como essa realmente reforçam a segurança dos Estados Unidos. O ex-presidente norte-americano Barack Obama advertiu para o que chamou de uma crise política sem precedentes nos Estados Unidos após o assassinato do ativista conservador Charlie Kirk. Em uma palestra na Pensilvânia, Obama afirmou que, mesmo discordando profundamente das ideias de Kirk, considera o crime, abre aspas, horrível e uma tragédia, fecha aspas, e que os Estados Unidos atravessam um ponto de inflexão e um momento de tensões políticas. Discursos polarizados e acusações mútuas se arriscam e ultrapassam todos os limites democráticos. Vamos conferir um trecho dessa palestra que o Barack Obama deu na Pensilvânia. We are certainly at an inflection point, not just around political violence, but there are a host of larger trends that we have to be concerned about. I think it is important for us at the outset to acknowledge that political violence is not new. It has happened at certain periods in our history. Regardless of where you are on the political spectrum, what happened to Charlie Kirk was horrific and a tragedy. What happened, as you mentioned, to the state legislators in Minnesota, that is horrific. It is a tragedy. And there are no ifs, ands, or buts about it. That doesn't mean that we can't have a debate about the ideas that people who were victims of political violence were promoting. And so I've noticed that there's been some confusion, I think, around this lately. And frankly, coming from the White House and some of the other positions of authority that suggest, even before we had determined who the perpetrator of this evil act was, that somehow we're going to identify an enemy. We're going to suggest that somehow that enemy was at fault, and we are then going to use that as a rationale for trying to silence discussion around who we are as a country and what direction we should go. And that's a mistake as well. A Casa Branca reagiu classificando Obama como, abre aspas, arquiteto da divisão política moderna, fecha aspas, após críticas ao presidente Donald Trump por ameaças retóricas contra supostos esquerdistas radicais. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a ameaçar emissoras de TV que, segundo ele, estariam contra o seu governo, afirmando que 97% da cobertura da imprensa norte-americana foi negativa. Mesmo assim, ele venceu as eleições de 2024 nos estados decisivos e apresentar provas que, segundo Trump, essas emissoras deveriam ter suas licenças revogadas. A decisão ficaria a cargo da FCC, agência que regulamenta as telecomunicações nos Estados Unidos. Confira. When you have a network and you have evening shows and all they do is hit Trump. That's all they do. If you go back, I guess they haven't had a conservative on in years or something. Somebody said they're getting a license. I would think maybe their license should be taken away. It will be up to Brendan Carr. Especialistas alertam que falas como essa de Trump é um risco à liberdade de expressão. Senadores aqui nos Estados Unidos apresentaram na quinta-feira, dia 18, uma proposta bipartidária para revogar a tarifa de 50% imposta por Trump sobre produtos brasileiros. A medida votada com prioridade no Senado contesta o uso de lei de poderes econômicos e de emergência, alegando que o presidente excedeu suas atribuições ao aplicar essas tarifas. Senadores como Tim Kaine, Chuck Schumer, Jenny Shane, Ron Wyden e o republicano Rand Paul assinam a ação, reforçando que o impacto atinge tanto exportadores brasileiros
quanto consumidores americanos, que enfrentam preços mais altos nos alimentos e bens importados. Os Estados Unidos autorizou o visto de entrada do ministro da Saúde do Brasil, Alexandre Padilha, para que ele possa acompanhar a comitiva presidencial em Nova York entre os dias 20 e 24 de setembro. Mas há uma limitação dura. O governo de Trump restringiu sua circulação na cidade, a Padilha só podendo se deslocar em uma área de até 5 quarteirões entre o hotel onde ele vai ficar hospedado e a sede da ONU. E as representações brasileiras do órgão e restrições, inclusive, inclui seus familiares. O Itamaraty confirmou que foi informado da medida e disse que as tratativas agora envolvem o Ministério da Saúde. O presidente Donald Trump pediu ao Supremo Tribunal dos Estados Unidos que lhe permita destituir Lisa Cook, governadora do Federal Reserve, uma ação sem precedentes que desafia diretamente a independência do Banco Central. Cook foi acusada de fraude hipotecária relacionada a declarações conflitantes sobre propriedades antes de assumir o cargo. Acusações que ela nega. Tribunais inferiores já bloquearam as tentativas anteriores do governo Trump de removê-la, citando falta de causa legal e violação do devido processo legal. Se Trump conseguir, será a primeira vez nos mais de 100 anos de existência do Fed que um presidente destitui, somente ele, com o poder dele, uma governadora do Fed. Essa disputa legal pode ter impactos profundos sobre como o Fed define juros e mantém a autonomia frente a pressões políticas. Agora, uma última notícia. Uma juíza de imigração nos Estados Unidos ordenou a deportação do estudante Mohamed Khalil para a Argélia ou para a Síria, alegando que ele omitiu informações essenciais em sua solicitação de green card. Por sua vez, a defesa afirma que uma decisão do Tribunal Federal proíbe sua deportação imediata, enquanto segue um processo judicial de direitos civis que ele move contra o governo. O caso reacende o debate sobre o ativismo na imigração e liberdade de expressão nos Estados Unidos. Temas que prometem um desdobramento jurídico bastante intenso já a seguir. Por agora é só de notícia, mas ainda temos as capas. Está chegando o final de semana, hoje é sexta-feira, mas tem as capas dos jornais brasileiros que chegam à comunidade trazendo informação. Hoje temos capas aqui de Massachusetts e a Flórida. Então vamos para a primeira capa aqui, ó. Achei USA, o Achei USA, que é lá da Flórida, que traz aí a Flórida autoriza porte de arma em locais públicos, ou seja, você agora pode andar com a sua arma. Brasileiros estão entre os detidos em operação do ICE Massachusetts, muitos brasileiros, né, na operação do Patriota 2.0. E ele traz aí um estudo de Yale que alerta tarifas de Trump podem ampliar a pobreza dos Estados Unidos. Estudante brasileiro de 16 anos é detido pelo ICE em Milford. Nós demos essa notícia aqui e está no destaque do Achei USA. Vamos para a próxima capa, próximo jornal? Vamos lá. Brazilian Times, lá de Massachusetts. Comunidade se mobiliza em apoio ao professor e pastor brasileiro preso pelo ICE em Massachusetts. Ontem a gente falou sobre isso também. Aqui a justiça nega a fiança do brasileiro preso por agente de imigração em Massachusetts. Esse rapaz aí que tá com esse capuz rosa é o marido da Futrica, que é um Instagram de fofoca que causa uma confusão na comunidade muito grande. Suprema Corte do Brasil emite mandado de prisão contra a cidadã americana por críticas online, gerando crise diplomática. Então aqui são os destaques do Brazilian Times. Vamos pro próximo? Vamos pro próximo, vamos lá. Jornal dos Esportes. Pais de adolescente brasileiro abordado pelo ICE em Milford são submetidos a monitoramento eletrônico. É o maior destaque do Jornal dos Esportes hoje aqui. Aí traz aí como pagar menos impostos nos Estados Unidos. O professor ensina tudo e garante. Tudo dentro da lei. Olha, isso é uma das notícias que está destaque aí. A operação do ICE aprofundam as crises aqui nos Estados Unidos e tensões e esforços. E o clima de insegurança está muito grande entre os imigrantes lá em Massachusetts. Gente, por agora é só. Acabamos o nosso Agenda 47, mas aqui está o nosso recado de sempre. Ah, Amadeu Maia, você fica só pedindo like e tal. Eu peço mesmo. A gente pede, a gente traz informação, porque no YouTube é o nosso canal direto com você, é onde você conversa com a gente. E aí não custa nada, né? Só se inscreva no nosso canal, comente. Você pode comentar positivamente ou negativamente, pode meter o pau, pode falar que gostou, dar o like, dar o dislike. O importante é essa interação, é o engajamento, tá bom? E o principal, ative, ó, o sininho das notificações, ó. Para quando chegar vídeo novo, o YouTube
YouTube entregar para você. A gente vai ficando por aqui em nome de toda a nossa equipe aqui que faz esse trabalho com o maior carinho para vocês. A gente vai ficando por aqui. Na segunda-feira temos um encontro marcado, mas que você tenha um excelente fim de semana. Até lá!